As coisas invisíveis de Deus, isto é, o seu poder eterno e a sua divindade, depois da criação do mundo, compreendendo-se pelas coisas feitas, tornaram-se visíveis. E este mundo sensível é como que um livro comum e amarrado por uma cadeia, a fim de que leia nele a sabedoria de Deus todo aquele que quiser. Contudo, haverá um tempo em que o céu se recolherá como um livro que se enrola, e sem dúvida, desse tempo em diante, ninguém mais precisará ler nesse livro, porque serão todos ensinados por Deus. E assim, como a criatura do céu, assim também a criatura do mundo verá Deus, já não por um espelho e em enigma, mas face a face, e contemplará a sabedoria dele claramente em si mesmo. Entre mentes, porém, a alma humana tem necessidade de alguma criatura como veículo para se alçar ao conhecimento do Criador, ao passo que, inversamente, a natureza angélica tem conhecimento da criatura no Criador, de maneira muito mais feliz e perfeita. É essa excelência que, embora por um breve espaço de tempo, parece ter sido arrebatada àquela bem-aventurada alma que vê o mundo inteiro recolhido em um único raio de sol. O bem-aventurado Papa Gregório, escrevendo sobre este milagre no livro dos Diálogos, diz: para aquele que vê o Criador, toda criatura é muito pequena. Portanto, felizes aqueles que se saciam com a flor do trigo e que não têm necessidade de sugar o mel que sai da pedra e o azeite que sai do rochedo duríssimo. Ou seja, aqueles que procuram as coisas invisíveis de Deus, não explorando as coisas visíveis, mas as veem claramente, compreendendo-as em si mesmos. Mas, como já dissemos, tudo pertence à felicidade angélica e não à fragilidade humana. Busquemos, pois, ao menos através das coisas que foram feitas, uma compreensão das coisas invisíveis de Deus, as quais, se a alma as vê compreendendo-as nas outras criaturas, necessariamente as verá muito mais amplamente, e as compreenderá muito mais sutilmente naquela criatura que foi feita à imagem do Criador, ou seja, em si mesma. Com efeito, nenhum grau é mais próximo de Deus entre todas as criaturas que habitam debaixo do sol do que a alma humana, de modo que o profeta lhe diz justamente: bem-aventurado o homem que de vós recebe auxílio, quando reside em empreender viagens santas. E depois de poucas palavras, avançarão os peregrinos com vigor sempre crescente, verão o Deus dos deuses em Sião. Por isso, nós vos exortamos incessantemente, ó irmãos, que caminheis pelas vias do vosso coração, e que a vossa alma esteja sempre em vossas mãos, para que ouçais o que o Senhor diz em vós. Sem dúvida, fala de paz. A quem fala de paz? Sem dúvida, ao seu povo e aos seus santos. Qual é o povo, ou quais são os santos? Naturalmente, aqueles que se convertem de coração, razão pela qual se diz em seguida, e é aqueles que de coração se convertem. Nós, porém, costumamos entender 3 gêneros de homens nestas palavras, que são os únicos a quem Deus fala de paz, assim como também outro profeta previu que só 3 homens seriam salvos: Noé, Daniel e Jó. Em ordem contrária, é claro, mas exprimindo as mesmas ordens, a saber, dos continentes, dos prelados e dos casados. Isso, porém, só será verdade se os continentes se converterem das seduções da carne para as coisas que são do coração, isto é, para os desejos espirituais. Motivo pelo qual também Daniel é chamado pelo anjo de homem dos desejos. E se os prelados se aplicarem mais a servir do que a estar à frente, porque é maximamente a eles que convém a santidade, motivo pelo qual também são chamados no Salmo, em sentido espiritual, de santos. E se os casados não transgredirem os mandamentos, de modo que devam justamente ser chamados de povo de Deus e ovelhas de seu pasto. Na verdade, até em nós mesmos, porque daí temos um cuidado maior, costumamos assinalar essas 3 ordens, entendendo por povo os irmãos oficiais, que se ocupam de negócios exteriores e quase populares. Mas, por outro lado, os que se convertem de coração são os habitantes do claustro, a quem nenhuma ocupação impede. Ao contrário, eles ficam livremente desocupados para verem como o Senhor é bom. Deus fala de paz a ambas as paredes, porque elas se dirigem ao mesmo lugar, embora não pelo mesmo caminho. O saltério é agradável com a cítara, e o som da cítara não é menos agradável que o do saltério, embora que ela produza um som desde as partes inferiores e este desde as superiores. Contudo, Maria escolheu a melhor parte, embora para Deus talvez não seja de menor mérito a conduta humilde de Marta.
Mas Maria é elogiada pela sua escolha, porque esta parte deve, em absoluto, ser escolhida por nós, na medida em que isso nos diz respeito. Aquela, porém, se nos for imposta, deve ser pacientemente tolerada. Já aquilo que se insere intermediariamente aos seus santos, isso diz respeito aos prelados, aos quais ambas as vidas são necessárias. E a eles que cabe providenciar ambos os grupos e unir as paredes que vêm de partes diversas, visto que eles são constituídos como vigários da pedra angular, que é Jesus Cristo. E não é de duvidar que a administração deles seja de longe mais perigosa do que as outras. Contudo, se tiverem exercido bem o seu ministério, eles ganharão um alto grau de honra e receberão uma abundância maior e uma medida transbordante de paz, de modo que será dito a seu respeito com justeza que Deus fala de paz aos seus santos. Ou será que alguém duvida de quem seja que ele está chamando de santos? Que essa pessoa ouça Isaías: vós sereis chamados de santos do Senhor, ser-vos-á dado o nome de ministros do nosso Deus. Eu havia proposto dar algum exemplo sobre de que maneira o espírito humano deve se levantar desde a consideração de si mesmo até o entendimento espiritual, mas agora é necessário deixar esse exemplo para outro dia e outro sermão.